A partir de agora, na Rádio UESB-FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB-FM. Bom dia, ouvintes do Observatório Social de Vitória da Conquista, Jequié e de toda a região sudoeste, aonde chega o sinal da UESB-FM. Hoje estamos na 21ª edição do nosso programa, sábado, dia 11 de julho de 2020. Eu sou Luiz Rogério. Eu sou Luciana Silva. Eu sou Fabrício Vieira. Bem, ouvintes, nós vamos agora à nossa pauta do dia e para isso vamos conversar com a nossa bancada. Bom dia, Luciana Silva, você que é uma militante dos direitos humanos, o que é que está trazendo para os ouvintes do Observatório Social nesta manhã de sábado? Bom dia, ouvintes do programa Observatório Social, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Luiz Rogério, bom dia, Fabrício Vieira e Dácio Alves. O tema que eu trago essa semana é ensino remoto na educação superior pública. E a minha entrevistada é Eliane Pereira, coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da UESB, coordenadora de pós-graduação do Centro Acadêmico do Curso de Direito da UESB, membro do Grupo de Pesquisa Janus e estudante do Curso de Direito da UESB. Fiquem ligados que Eliane vai estar trazendo o posicionamento dos estudantes sobre o ensino remoto. Interessantíssima entrevista. Muito bem, Luciana. E aqui conosco também, como não poderia deixar de ser, sempre presente, Fabrício Vieira. E aí, Fabrício, o que é que você está trazendo aí para os ouvintes do Observatório Social neste diálogo participativo de sábado? Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes do programa Observatório Social. Bom dia, UESB-FM, a todos os ouvintes. Bom dia, Luciana Silva. Bom dia, Luiz Rogério. Bom dia, Dácio Alves. Para o programa de hoje, eu estou trazendo um diálogo participativo com o Dr. Fabrício Lauton. Ele que é médico oftalmologista, formado pela Fundação Hilton Rocha, em Belo Horizonte, e especialista em retina e vítreo pela Santa Casa de Olhos de Belo Horizonte. A entrevista tem como tema principal a saúde ocular em tempos de pandemia. Ou seja, nesse período de isolamento social, onde muito trabalho foi transferido para o home office, nós estamos diretamente, por um tempo até mais longo do que o normal, exposto às nossas telinhas, né? Seja de computador, seja de celular. Então, o doutor Fabrício vai tratar dessas questões, os perigos e, especialmente, orientações preventivas para que não venhamos a ter comprometimento da nossa capacidade de visão. Não percam, a entrevista está bastante interessante e esclarecedora. Bem, Fabrício, Luciana, nosso operador técnico Dácio Alves, temos hoje uma pauta diversificada. Antes de apresentar a minha pauta, eu gostaria de mandar um abraço para a enfermeira Juliana Oliveira Santos, enfermeira da UFBA e do NEP do Hospital de Base daqui de Vitória da Conquista, que está aniversariando hoje. Para a Juliana, as felicitações de toda a bancada do Observatório Social. Bem, a nossa pauta de hoje vai tratar da precarização do trabalho dos motoboys que atuam como entregadores de aplicativos. Essa categoria paralisou suas atividades no dia 1º de julho, no Brasil inteiro. Aqui também, em Vitória da Conquista, houve uma paralisação parcial e tem paralisação prevista para o dia 25 desse mês. Nós vamos conversar com Paulo Alessandro. Ele é bacharel em administração e, por conta do desemprego estrutural gerado pelo neoliberalismo, está atuando como motoboy. Vai falar dessa situação, né, desse contexto do trabalho. E também com Lucas de Oliveira Cruz, técnico em segurança do trabalho, que também está como motofretista, como motoboy. Na sequência,
Vamos conversar com o advogado Carlos Lopes, que vai trazer um panorama dessa situação em que vivem esses trabalhadores precarizados nesse processo denominado de uberização. Você não pode perder, vale a pena conferir. Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, na rádio UESB-FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB-FM. Luiz Rogério, entrevista. Bem, ouvintes do Observatório Social, nós vamos conversar agora com motofretistas e motoboys que trabalham para aplicativos na área de alimentação aqui na nossa cidade. São trabalhadores que prestam serviços a toda a população e que estão lutando em plena pandemia contra a precarização do trabalho, que é uma característica do processo de uberização, que vem gerando aí uma falsa noção de autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras, mas que na verdade são explorados por essa nova modalidade de contratação por empresas milionárias que se veem em nosso país desobrigadas de garantir direitos trabalhistas mínimos. Nesse momento vamos conversar com Paulo Alessandro, que tem nível superior, com um currículo excelente e nesse momento está atuando como motofretista de aplicativos. Paulo, um bom dia para você. Fale um pouco sobre você e qual a sua visão a respeito do trabalho que você vem desenvolvendo nessa prestação de serviços para empresas de aplicativo. Fique à vontade. Meu nome é Paulo Alessandro. Sou bacharel em administração, trabalho como entregador, motofretista, motoboy há aproximadamente 6 meses. Parti para a informalidade, para esse tipo de serviço em decorrência do desemprego, que assola a vida de milhares e de milhões de brasileiros. E nós, os motoboys, ganhamos uma importância extra em meio a essa crise ocasionada pela pandemia mundial do novo coronavírus. Nós, os profissionais dessa área, estamos sendo cada vez mais requisitados, devido justamente à necessidade de isolamento social, devido à paralisação das atividades em diversos setores da economia. E como o atendimento ao público ele foi restringido, ele foi delimitado, muitos estabelecimentos comerciais passaram a funcionar apenas com delivery, com o sistema de delivery, aderiram ao sistema, entrega em domicílio, retirada no balcão, o que fez com que o número de entregas crescesse exponencialmente, sobretudo nos últimos 3 meses. E mesmo diante das intempéries do tempo, trabalhando sob o sol, sob a chuva, frio ou calor, e mesmo assim ainda somos maltratados, marginalizados por algumas pessoas, mas mesmo assim fazemos nosso trabalho com muito orgulho. E mesmo diante dessa crise, estamos firmes e fortes para atender a todos. Então, desde o início da pandemia, desde o início da quarentena, que nós, os motoboys, os motofretistas, os entregadores, estamos lutando na linha de frente para manter a maioria da população em segurança. Enquanto todo mundo está no conforto de seus lares, em suas casas, com seus familiares, nós, os prestadores de serviço de companhias como Uber Eats, iFood, Be Delivery e tantos outros plataformas, aplicativos, nós estamos nos expondo ao risco de contrair o coronavírus para garantir o bem-estar da família brasileira. Agora, isso não quer dizer que estejamos sendo devidamente valorizados, reconhecidos. E foi justamente por essa razão, por essa questão, que no dia 1º de julho fizemos a primeira paralisação nacional dos entregadores. Um movimento de paralisações onde estávamos reivindicando os nossos direitos, onde estávamos protestando contra essas plataformas, esses aplicativos que reduziram a remuneração por corridas,
que bloquearam alguns de nossos colegas de forma arbitrária, que tem sistemas que incentivam os entregadores a trabalharem mais de 10 horas por dia e podem pasmar, pouco ou quase nenhuma distribuição de equipamentos de proteção contra o Covid-19, como máscara e álcool em gel. Foram algumas das nossas reivindicações, né, contra essas empresas que estão presentes no celular de milhares e de milhões de brasileiros. Então, no dia 1º de julho, inauguramos a primeira de uma série de lutas por maiores conquistas para os milhares de entregadores. O movimento se iniciou e não vai parar por tão cedo. Continuaremos a reivindicar aquilo que julgamos ser nossos direitos. Continuaremos a protestar contra a precarização do trabalho. Continuaremos a protestar contra baixo nível de cuidado dessas empresas, desses aplicativos, dessas plataformas de entrega com os motoboys. E esse baixo nível de cuidado está diretamente, intimamente relacionado aos esforços que esses aplicativos têm com a justiça brasileira para manter as relações tão somente como prestações de serviço. E é justamente por isso que o movimento chama o quê? Paralisação, não greve, porque greve é um direito dos trabalhadores. Então os motoboys não têm CLT, são pejotizados, não podem reclamar nada na Justiça do Trabalho, não ganham indenizações, não tem fundo de garantia, não tem vale alimentação, não tem plano de saúde. Se um de nós morrer em serviço, não há responsabilidade, né, dessas empresas, desses aplicativos, dessas plataformas. E é justamente por isso que nós podemos ser desligados. Desligados, há um eufemismo bonito para demitidos a qualquer momento. A luta se iniciou e não terá fim, né? As reivindicações, né, estaremos a fazer de maneira organizada em todo o país. Então, já tem outra prevista para breve e esperamos que todos os motoboys, motofretistas, entregadores possam aderir ao movimento à paralisação, para que tenhamos melhores condições de trabalho, para que no desempenho das nossas funções estejamos o minimamente protegidos, né? Que não estejamos tão vulneráveis a todo e a qualquer tipo de risco. Então, um forte abraço a todos e que Deus possa nos abençoar, nos proteger, ser o farol não somente das nossas motocicletas, mas o farol das nossas vidas. Gostaria de agradecer a bancada do Observatório Social, a Rádio ESB, né? As pessoas do professor Luiz Rogério, Fabrício, Luciana, pelo espaço que nos concedeu, né, para falarmos um pouco, né, sobre a nossa categoria. Então, meus parabéns a essa bancada que tem dado, né, o espaço, né, para a classe trabalhadora, né, poder apresentar suas demandas, suas necessidades, fazer suas reivindicações e tentar se fazer ouvir, né, na sociedade, num momento tão difícil e delicado como o que atravessamos. Então, um forte abraço a todos e meus profundos e sinceros agradecimentos. Bem, ouvintes do Observatório, nós conversamos agora com Paulo Alessandro, ele que é bacharel em administração, está atuando como motofretista nesse momento e descreveu a situação precária de trabalho do ponto de vista do direito trabalhista, da proteção social, nesse processo de uberização que vem se alastrando por todo o país. A categoria deverá paralisar novamente no dia 25, segundo informações dos próprios trabalhadores. Mas agora nós vamos em linha direta, por telefone, com Lucas de Oliveira Cruz, ele que também é motofretista e aceitou conversar conosco aqui nesta manhã. É um pouco tímido, Lucas, mas ele se propôs a estar aqui conosco e nossos microfones estarão sempre abertos para a classe trabalhadora. Lucas, eu queria saber de você como é que está o trabalho dos entregadores de aplicativos em Vitória da Conquista nesse momento da pandemia. O trabalho aumentou para vocês? Sim, aumentou de certo modo. Vocês têm corrido muito risco nesse tipo de atividade que vocês desenvolvem no dia a dia? Porque a gente vê aí que são muitos pedidos, tem a questão do tempo, né? Que vocês têm que atender a um tempo
delimitado pelos aplicativos. Isso tem implicado em maior risco para vocês? Sim, porque acaba ficando corrido, então a gente quer cobrir as necessidades das pessoas em menor tempo. E qual o tempo médio de entrega? Depende do local onde você se encontra, o restaurante? Como é que é essa questão do tempo? Depende muito da distância do restaurante para a casa do cliente. Certo. Você, se tiver algum problema com sua moto, se você sofrer algum acidente, tiver qualquer problema de saúde, o aplicativo não tem qualquer responsabilidade com vocês? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não. Responsabilidade, assim, no caso, a gente só informa para eles o ocorrido, eles relatam, anotam tudo direitinho e é só isso mesmo. Então vocês trabalham como pessoa jurídica, vocês não têm direito a salário definido, vocês não têm 13º, férias, fundo de garantia, carteira assinada, nada disso, nenhum direito. Não, desses direitos nenhum. Esse contexto, essa situação que vocês estão passando, é isso que tem motivado vocês a fazer o movimento paradista no Brasil todo e aqui também? Em grande parte, sim. Como é que é essa prática do dia a dia de vocês? Fala um pouco pra gente aí, como é que é o horário de trabalho, né? Tem horário estabelecido ou não tem? Como é que é essa situação pra você? Aí depende muito da demanda. A gente sai cedo para trabalhar, eu no meu caso, né? Sai cedo, se tiver muito pedido, a gente muitas vezes não para almoçar, pega direto até a noite, para geralmente tarde. E assim, quando tem pouco pedido, a gente acaba parando ali 30 minutos, 1 hora para almoçar e depois já volta de novo a trabalhar. Vocês têm sido penalizados de alguma forma pelos aplicativos? Eles exercem algum tipo de desligamento de vocês, caso vocês não atinjam a meta estabelecida? Existe uma meta? Sim. No caso, é classificado como patente, né? Caso você não cumpra aquela patente, você acaba caindo de nível. Certo. E qual é a sua expectativa em relação ao trabalho que você está desempenhando? Você é técnico de segurança do trabalho. Não conseguiu a ocupação e optou por ser entregador de aplicativo, foi isso? Isso mesmo. Procurei e não achei como técnico de segurança, então o que me restou foi ser motoboy. Que idade você tem? Eu tenho 21. 21 anos. Ok, eu agradeço a tua participação aqui conosco no Observatório Social e deixo espaço aí para suas considerações finais, algo que você queira dizer ou deixar, né, para os nossos ouvintes. Certo, para os ouvintes eu quero deixar aqui, peço, né, para que eles valorizem mais o nosso trabalho. Às vezes eles acham caro uma taxa de R$4, R$5, mas para a gente aquilo ainda é pouco, não cobre as nossas necessidades, né? Essa taxa, ela é livre ou uma parte desse recurso vai para o aplicativo? Uma parte desse recurso vai sim para o aplicativo. Então tá bom, muito obrigado então, viu, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Bem, ouvintes, nós conversamos com Paulo Alessandro e Lucas de Oliveira Cruz, motofretistas, lembrando que um é bacharel em administração e o outro é técnico de segurança do trabalho, que adentraram ao processo de uberização no mercado informal por conta desse desemprego estrutural que nós temos no país por conta da política econômica neoliberal. Eu queria convidar aqui na bancada para falar sobre esse assunto o advogado Carlos Lopes, que estuda a uberização, e perguntar, Carlos, como é que você viu as falas desses trabalhadores nesse contexto tão precário do trabalho e que afeta milhares e milhões de trabalhadores hoje, como bem foi destacado aqui por Paulo Alessandro. Um bom dia, Carlos Lopes. Fique à vontade. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes do programa Observatório Social. Pois bem, Luiz, todas as questões que envolvem esses trabalhadores de plataformas digitais, popularmente conhecidos como uberizados, são questões sempre inquietantes do direito do trabalho moderno e também são as que mais colocam à prova o nosso sistema constitucional. Isso porque a Constituição Federal, no seu artigo 3º, fala que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no item 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E no item 3, erradicar a pobreza e a marginalização, além de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essas diretrizes, elas emanam justamente de um princípio chamado solidariedade coletiva. Portanto, é preciso analisar com urgência as consequências econômicas e sociais dos informais,
também pelo viés do princípio da solidariedade coletiva. Isso porque há uma tendência do crescimento dessas relações informais. Nos 2 áudios, verificamos claramente a existência de um sistema de pontuação que avalia esses trabalhadores, com critérios amplamente subjetivos, que podem ser tanto os feedbacks positivos dos solicitantes das encomendas, como outros menos civilizados. Por exemplo, o não trabalho às sextas à noite, ao sábado e ao domingo gera pontos. A indisposição de cumprimento de largos percursos ou a ida a sítios em locais perigosos, ele também não vai ter essa pontuação. E por consequência, o que acontece? Ele será menos chamado para trabalhar. Verificamos que é uma punição para aquele que roda menos. E se nós observarmos que essas pessoas estão propensas a acidentes e que estão desassistidas de uma relação previdenciária, em caso da ocorrência de um acidente, esses trabalhadores serão socorridos pelo Estado. Ou seja, muito embora se defenda um capitalismo com liberdade da iniciativa privada, no fim das contas, será o Estado quem intervirá nessas relações quando houver o risco social. Ou seja, todos nós iremos pagar a conta. A justifica que eles são trabalhadores informais, que são empresários e, portanto, não têm direitos trabalhistas e previdenciários, não resolve a questão. Percebemos, Luiz, a necessidade da contenção do próprio capitalismo para que ele possa sobreviver, sob pena de massacrar mais ainda a classe trabalhadora, já de há muito oprimida. Não se trata mais de tornar absoluto o direito do trabalhador. Nós temos que garantir que esses trabalhadores não sejam vistos como descartáveis, mas sim como seres humanos, e que eles não estão disponíveis ao abate pelos riscos aí da pandemia, do trânsito, da criminalidade, na dureza do sol a pino que eles trabalham, e que assumem por conta própria todos os ônus e incertezas da atividade econômica, tudo para atender à ganância patronal do lucro. Precisamos colocar em prática o que o artigo 3º da CF determina, ou seja, fazer valer o direito de todos a uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Os direitos do trabalho e os direitos humanos são essenciais e primordiais em qualquer sociedade civilizada, pois eles garantem direitos mínimos aos trabalhadores, garantindo que sejam tratados como seres humanos e não como coisas, como meras peças das engrenagens produtivas. O direito do trabalho atua na concretização da dignidade da pessoa humana, e a dignidade é um dos mais importantes fundamentos da democracia. Meu apreço a todos os trabalhadores de plataforma digital e meu muito obrigado, Luiz, pelo esse convite, viu? Grande abraço. Bem, Carlos Lopes, nós concordamos com a leitura que você faz sobre o processo de uberização, no sentido de que ele precariza mais as relações de trabalho no Brasil, e agradecemos a você, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui conosco no Observatório Social. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Observatório Social, volta já! Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Fabrício Vieira, entrevista. Bem, minha entrevista de hoje é com o Dr. Fabrício Lauton. Já o apresentei na abertura do programa, mas não custa falar de novo. Ele que é médico oftalmologista e especialista em retina pela Santa Casa de Olhos de Belo Horizonte. Dr. Fabrício, bom dia. Registro a grande honra em poder entrevistá-lo para tratar de um assunto tão contemporâneo como este, que é a saúde ocular em tempos de pandemia. Dr. Fabrício, com o advento da pandemia pelo coronavírus e a necessidade de isolamento social, o trabalho digitalizou-se e migrou para dentro das casas. E hoje temos a sensação de que estamos muito mais tempo na frente das telas do computador e do celular. Nós já visto o número de cursos, reuniões online e participação em redes sociais, seja por demandas de trabalho, seja por entretenimento. E, inclusive, antigamente, minha mãe me reclamava bastante por eu ficar muito tempo à frente da televisão. Ela ainda dizia assim: menino, saia da frente da TV, senão você vai ficar cego. Por favor, doutor Fabrício, esclareça para todos os ouvintes quais os pressupostos da saúde ocular
E se o que minha mãe falava, e creio que muitas mães do Brasil falam ainda hoje, é mito ou tem algum fundo de verdade? O uso exagerado das telas pode provocar danos aos nossos olhos? Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer, pela oportunidade de estar aqui para a gente abordar um pouquinho desse tema que possui extrema importância, que é a exposição aos aparatos tecnológicos em geral, que vem se intensificando com o passar do tempo, pelo próprio avanço tecnológico, e que agora, em tempos de quarentena, tornou-se ainda mais intensa essa exposição aos aparatos tecnológicos em geral, como foi dito, televisão, tablets, smartphones, e que faz com que o olho, a nossa visão em si, seja cada vez mais utilizada, E em relação aos danos aos olhos com essa exposição excessiva, convém ressaltar que toda vez que a gente se expõe de maneira mais concentrada, seja uma televisão, seja um smartphone, seja qualquer outro aparato tecnológico em geral, essa exposição excessiva, ela causa sim algumas alterações, no olho em geral. Como, por exemplo, a exposição excessiva causa uma evaporação, ou seja, uma perda de água, com isso uma desidratação, um ressecamento da superfície ocular, e isso acaba gerando no paciente sintomas e sinais, como vermelhidão, como sensação de corpo estranho no olho, como se tivesse uma areia no olho, o olho começa a coçar, sem falar que pacientes que já possuem algumas alterações de refração, como as miopias, hipermetropias e astigmatismos, se eles não estiverem corretamente corrigidos, eles vão apresentar também sintomas de cansaço visual, ou seja, o olho, para poder focar, para poder concentrar na imagem, se o paciente possui alguma necessidade de correção com óculos de grau e essa não estiver plenamente corrigida, ele vai começar a ter sinais e sintomas, porque esse olhinho dele vai ter que trabalhar mais para poder focar essa imagem por um maior tempo de exposição. Ok, Dr. Waldon. A retina é certamente a parte dos olhos mais conhecida pela comunidade geral. Podemos dizer que ela representa a parte mais afetada com a exposição às radiações não ionizantes emanadas pelos aparelhos eletrônicos? Existem outras doenças que podem afetar o bom desempenho da retina? Essa é uma questão bastante interessante, Fabrício. Explicando basicamente aqui para os ouvintes, a retina, ela é uma estrutura que recobre a parte posterior do olho. Então, todos os sintomas que eu disse anteriormente, relacionados à exposição excessiva, elas vão afetar mais a superfície anterior do olho, a córnea, o filme lacrimal, até mesmo em relação ao grau, como foi dito, no sistema de acomodação do olho, que também pega a parte mais anterior do olho, eles acabam sofrendo sintomas mais frequentes, diria eu, relacionados a essa exposição excessiva aos aparatos tecnológicos. Porém, a retina, ela possui extrema importância, principalmente agora, em períodos de quarentena. Eu associaria mais a alterações na retina associado a doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, a própria hipertensão arterial, levando em consideração que nesses períodos de isolamento, de quarentena, a tendência ao sedentarismo é maior, Então, esses pacientes acabam tendo essas doenças crônicas mais descompensadas, o que acaba por levar lesões diretas à retina, que sim, igual foi comentado, é uma das estruturas mais importantes do olho, porque é onde ali é captado, basicamente, explicando ali, seria captado toda a visão, a luz
que o olho pega, recebe lá na parte anterior, é transmitida através da retina e vai para o nervo óptico que chega até o nosso cérebro, onde é interpretado e transformada, né, esses sinais. Agora, doutor Lodon, a exposição à radiação não ionizante das telas dos computadores, tablets, smartphone, etc., podem causar danos diferenciados conforme a faixa etária? E quais sinais o corpo dá de que está na hora de moderar ou mesmo parar com o uso desses aparelhos? Uma outra questão, Fabrício, bastante importante, abordada por você aí, é a relação da faixa etária, né? Com esse período excessivo de exposição aí a tais aparatos tecnológicos. Isso tem uma diferença, sim. Inclusive, as crianças têm sofrido bastante com essa exposição excessiva, porque ela está cada vez mais precoce, né? Hoje nós temos crianças aí de 2, 3 anos, ou até menos, com o acesso aos tablets, né? Durante uma longa parte do dia, e isso tem gerado um probleminha, que é a miopização dessas crianças. Ou seja, o nosso olho, ele tem basicamente a capacidade de focar a longa distância e também próximo. E tem um músculo nele que coordena esse zoom, como se fosse uma máquina fotográfica aí. Fazer um zoom para longe e para perto. Quando a criança fica tempo demais sendo estimulada a visão somente de perto, esse músculo, ele está de certa forma contraindo, né? Sofrendo como se fosse uma forma de um espasmo muscular, uma contração, que deixa esse olhinho dessa criança focado para perto. E essa criança passa então a ter problemas com a sua visão de longe, que muitas vezes é percebido pelas professoras na escola. E aí, quando vamos avaliar, o tempo de exposição à visão de perto, com tablets, com celulares, está sendo extremamente excessiva. E isso acaba por gerar esse problema, né? Porque a criança vai ter uma visão ruim para longe devido ao excesso de estímulo para perto. Enquanto que nos adultos, na verdade, isso acontece menos. Não acontece ou acontece menos. Nos adultos, a gente volta a falar justamente dos probleminhas da tal da síndrome do olho seco, que é devido a essa exposição excessiva, né? Quando a gente foca muito tempo, nossa atenção ela é nos exigida por um período maior, inconscientemente a gente acaba piscando menos, o que gera essa exposição e essa evaporação que nós comentamos anteriormente, gerando os sintomas do olho seco, o olho vermelho, aquele olho sempre irritado, aquele olho que coça, que arde, que dá até mesmo um lacrimejamento reflexo, que tem sido queixa muito comum no consultório oftalmológico. Doutor Fabrício, quais as orientações de prevenção o senhor dá aos nossos ouvintes para se preservar e ter uma boa saúde ocular, mesmo aumentando essa exposição às telas de computador, smartphone, tablets, etc.? Então, Fabrício, acredito eu que uma das coisas mais importantes em relação às informações que a gente deve deixar aqui e enfatizar para o nosso ouvinte é quanto à prevenção, né? Que em se tratar de sistema visual, né, de visão em si, existem algumas coisinhas que a gente tem que enfatizar e deixar bem claro. Por exemplo, esforço visual, seja leitura, seja uma tela de computador, uma televisão. É importante que o ambiente esteja bem iluminado, né? Um ambiente com uma luz adequada reduz um pouco o esforço visual. Outra coisinha também importante é a gente quantificar, tentar reduzir o tempo de exposição a esse esforço visual. Lembrando que é preconizado para crianças, adolescentes, um tempo aí de exposição de algo em torno de 2 a 3 horas por dia, né? Algo que não seja muito excessivo. E em relação também aos pacientes adultos, manter uma lubrificação ocular ideal, né? Uma hidratação ocular ideal,
E os pacientes que já fazem o uso das lentes corretivas, igual foi citado acima, que esses pacientes tenham sempre o hábito de que está com o grau refinado, atualizado anualmente, que é a indicação para todo e qualquer paciente que faz o uso somente das lentes corretivas, né? Esse paciente ele deve estar com a sua correção em dia para que seja evitado o quê? Esforço visual excessivo, né? Isso eu acho que extrema importância, e eu acho assim que hoje também, né, no período que estamos vivendo em relação à quarentena, que devemos o quê? Tentar buscar outras atividades as quais não nos exijam, né, esse esforço visual excessivo. Poxa, doutor Fabrício, infelizmente o nosso tempo é curto e por isso eu reservo os instantes seguintes para as suas considerações finais, ao tempo em que a bancada do Observatório Social agradece imensamente a sua disponibilidade, especialmente os seus esclarecimentos. Mais uma vez eu agradeço, Fabrício, o convite, né, essa oportunidade de prestarmos esses esclarecimentos. Agradeço também aos ouvintes pela paciência e pela audiência. E deixo aqui um recadinho no final para todos que estão nos ouvindo aí, sobre a importância do acompanhamento anual do profissional médico oftalmologista, deixando a todos vocês uma orientação para que procurem um médico especialista em oftalmologia, devidamente qualificado, devidamente especializado para cuidar da sua saúde visual. Lembrando que também encontro-me à disposição no Santa Luzia Hospital de Olhos. Pode me procurar lá, que estarei lá aguardando todos vocês para fazer um atendimento bem humanizado e extremamente qualificado. Grande abraço. Você está ouvindo o programa Observatório Social. Observatório Social, volta já. Estamos apresentando o programa Observatório Social com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luciana Silva, entrevista. Hoje eu estou, mas esse está é de forma virtual, entrevistando Eliane Pereira, coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da UESB, coordenadora de pós-graduação do CARME. O CARME é o Centro Acadêmico do Curso de Direito, que leva o nome do querido professor e colega, quem eu admiro muito, Rui Medeiros. E Eliane também é membro do grupo de pesquisa Janus e estudante do curso de Direito da UESB. A entrevista de hoje tem o tema Ensino Remoto na Educação Superior Pública. E Eliane vai estar trazendo para a gente os seus conhecimentos e o posicionamento dos estudantes do Diretório Central dos Estudantes da UESB sobre esse tema. Eliane, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Observatório Social. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual é o panorama do ensino superior público diante dessa pandemia? Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer pelo convite, em nome da gestão Roda Viva, quero agradecer por este espaço de fala, nesse momento em que vivemos grandes incertezas no nosso país, em nosso futuro universitário, na educação como um todo, Quero agradecer à professora Luciana e aos demais. Então, há aproximadamente 4 meses, lá em março, a maior parte das universidades públicas, tanto federais quanto estaduais, suspenderam suas atividades presenciais, como foi o caso da UESB, como medida para estar retardando o contágio da Covid-19. Então, naquele momento, nós não tínhamos ideia de quando voltar, tudo era muito mais incerto que hoje, E o vírus ainda estava nos grandes centros. E a solução vista pelo Conselho Universitário foi a suspensão das aulas, seguindo as recomendações dadas pelas autoridades de saúde, com a interrupção do calendário acadêmico para graduação
enquanto que as demais atividades continuariam por plataformas online, como foi o caso das atividades administrativas e como foi o caso também da pós-graduação e dos demais programas de pesquisa. E com isso foi criado um comitê emergencial que ficou responsável de cuidar da UESB nesse momento, de estar estudando a situação e vendo condições e criando condições para a volta às aulas. Vale reforçar para a sociedade de que as pesquisas continuaram, inclusive pesquisas se iniciaram em prol de estar discutindo as formas de combate, de estar encontrando formas de combate ao coronavírus. Então, nós temos a UESB como exemplo. Inicialmente, nós achávamos que em agosto, setembro, já teríamos um controle sobre essa pandemia. No entanto, como vemos, não temos. Os indicativos é de que não possamos mais continuar o ensino esse ano. A situação, essa doença está no processo de interiorização. Nós vemos cidades pequenas aqui do interior baiano que está sofrendo muito com um grande número de contágios. As cidades que ficam os campos da UESB, que no caso Tapetinga, Conquista e Jequié, tem grandes números, os números estão crescendo muito rápido, então vemos que não temos muito controle sobre essa situação. Nesse momento, falando no contexto baiano, as universidades estão discutindo a implantação do ensino remoto, algumas já implantaram, como é o caso da UFES. A pandemia pegou as universidades de surpresa, Nossas universidades são 100% presenciais, ao menos quando se trata de graduação. Então, assim, não temos estrutura voltada para isso. Não temos estrutura voltada para oferecimento de um ensino remoto ou uma EAD. Então, assim, nós acreditamos que exista uma verdadeira pressão em cima disso por parte do governo estadual para o ensino remoto, porque as universidades estão correndo bastante nessa aprovação desse ensino. Então, esse fator nos traz uma preocupação muito grande, para o corpo estudantil, porque vai desde a acessibilidade, desde a inclusão dos discentes, que não têm acesso à internet, a aparelhos, como também a qualidade do ensino. Então, o perfil hoje das universidades, trazendo para um contexto baiano, é que estão discutindo o ensino remoto, estão discutindo as formas de implantação. E, por outro lado, tem as preocupações dos estudantes, que é em questão de acessibilidade, de inclusão dos discentes, e de manter a qualidade do ensino superior público que ainda temos. Para você que chegou agora no programa Observatório Social, nós estamos discutindo ensino remoto na educação pública superior com Eliane Pereira, estudante de Direito da UESB e coordenadora geral do DCE. Eliane, qual é a posição do DCE sobre o ensino remoto na UESB? Bom, nós, juntamente aos centros acadêmicos e demais representações discentes, estamos nos reunindo há um tempo já, em reuniões de conselho de identidade de base, em ciclos de debate, trazendo uma análise da conjuntura a qual vivemos. O movimento estudantil da UESB se mantém unido nessa questão desde o início da pandemia, porque sabemos que as consequências dessa pandemia afetam diretamente a nossa vida, diretamente a vida dos estudantes. E sabemos também que o perfil dos estudantes da UESB é muito diverso. Por exemplo, nós tivemos demandas de estudantes que já viviam em estado de vulnerabilidade e isso se potencializou durante essa pandemia. Então, assim, nessas nossas discussões, para análise mais profunda, mais aprofundada, nós realizamos estudos teóricos da situação, discutimos de forma ampla a respeito do tema e também realizamos uma pesquisa quantitativa e qualitativa, a qual, devido às medidas se avizinhavam, que seria a discussão do ensino remoto, nós colocamos como temática pontos que avaliariam essas questões. Então, assim, perguntamos, por exemplo, a respeito dos estudantes que apresentavam algum tipo de deficiência, perguntamos sobre saúde mental, ponto, assim, que nos deixou muito preocupados, bastante preocupados, porque tínhamos relatos em que estudantes estavam em quadros sérios, ansiedades, medos. Alguns relataram que não estavam em condições de estudar, não conseguiam se concentrar, enfim. A maioria respondeu nesse sentido. E não é segredo para ninguém, gente, que como a pandemia trouxe um sofrimento e incertezas muito grandes.
Então, nós perguntamos também a respeito do acesso à internet e aparelhos tecnológicos. A maior parte respondeu que o acesso à internet não era bom, ou que compartilhavam aparelhos com demais pessoas da família, né? E uma das perguntas mais importantes, né, que foi se o discente conhecia alguém, né, algum estudante da UESB que não estava com acesso à internet de nenhuma forma naquele momento. E o resultado foi preocupante, né? Quase metade dos estudantes que responderam, no caso 45%, responderam que sim, que conheciam. Então, após essas pesquisas, realizamos mais reuniões do Conselho de Entidades de Base, né, em que gestões do CEAS, representação estudantil juntamente com o DCE, lançamos uma nota pública, né, a respeito dessa questão, com críticas ao ensino remoto, utilizando como fundamento nossas discussões, nossos estudos teóricos, nossa pesquisa como um todo, né? Além dessas discussões, trouxemos também análise das políticas, né? Análise política da situação. Pois, desde antes da pandemia, nós sabemos que a educação pública superior na Bahia já vinha sofrendo corte de verbas, tanto por parte do governo federal quanto por parte do governo estadual, que tinha, né, como justificativa na época o ajuste fiscal nas contas públicas. O que nos leva agora a pensar que agora, nesse momento de pandemia, os gastos com a educação pública sejam ainda mais colocados de lado, né, ameaçando mesmo a nossa condição e qualidade no retorno. Então, diante disso, nós chegamos à conclusão de que a instauração de soluções, né, dessas soluções do ensino remoto só aumentaria a exclusão, né, que ainda existe no ensino superior, a evasão dos estudantes por falta de condições financeiras e psicológicas. Então, assim, perderíamos o que temos, que é uma conquista de uma universidade mais inclusiva, com grande parte dos alunos de baixa renda, né, universidade com grande nome de qualidade, então perderíamos isso e daríamos espaço a políticas que visam o ensino quantitativo, mas não visam a qualidade, que é pregado pelos governos aí afora, né? Então, diante disso, marcamos posição. O DCE, junto aos centros acadêmicos e demais representações estudantis, não pararam nesse tempo. Nunca tivemos tantas reuniões como tivemos agora. Os estudantes estão participando, o movimento estudantil na UESB está ocupando os espaços nos colegiados, nos departamentos, para levar a visão do aluno, né? Os CEAs estão trabalhando muito, porque quem mais conhece a comunidade discente são os próprios discentes. Então, assim, estudamos o perfil dos estudantes da UESB, juntamente com as demais representações estudantis, dos outros campos também, né? Como no caso do Jequié e Tapetinga. Estudamos a UESB, seus regulamentos, a estrutura. Então, a nossa gestão está trabalhando nesse sentido, para garantir a representação estudantil e estruturar o DCE para o futuro. Então, nós nunca tivemos tanta participação do CEAS como tivemos agora. Então, assim, diante disso tudo, né, com a posição marcada, mas ainda como gestão, nós realizamos no último sábado, 4, uma Assembleia Geral, né, e por meio de votação nós tomamos a posição de sermos contrário ao ensino remoto. Então, a maioria votou pelo contrário ao ensino remoto, justamente por todas essas questões que eu já apontei acima, por conta dos nossos estudos, por conta do que a gente colheu disso, né, dos pontos negativos e positivos. Além disso, nós aprovamos uma proposta do DCE para o CONCEP da quinta-feira, né, que teve na quinta, que foi, se o caminho escolhido for o ensino remoto, que ele seja feito após todos os estudos e discussões, formações de professores e apresentações de planos orçamentários e pedagógicos, a fim de garantir, né, a acessibilidade, a inclusão, a assistência estudantil e a qualidade do ensino, de forma a não deixar ninguém para trás. Então, a universidade autônoma não pode estar se acovardando frente às pressões, né, que, como eu já disse anteriormente, que as universidades públicas estão sofrendo essas pressões. Então, não devemos estar acovardando frente a isso e devemos garantir a inclusão de todos e o ensino de qualidade. Eliane, você trouxe para a gente o posicionamento dos estudantes da UESB e um posicionamento que veio gestado ao longo aí desse período de pandemia, por meio de estudos, de diálogo e referendado por uma votação. Eu gostaria de saber, Eliane,
se há uma posição nacional de entidades de estudantes da educação superior sobre o ensino remoto neste período de pandemia. Então, as posições das entidades estudantis não divergem muito. Todos trazem essa visão crítica em cima do ensino remoto, né? Preocupados com a qualidade do ensino, com a inclusão, com a saúde mental dos estudantes, assim como quais consequências isso trará no pós-pandemia, né? Todos sabemos que o caminho que tomar, seja ensino remoto, seja continuar parado, vai trazer consequências. Então, todos eles têm pontos negativos, os dois caminhos têm pontos negativos. Mas aí a gente tem que colocar isso na balança e tentar o lado menos danoso. E é isso que as entidades estudantis estão considerando. Então, nós do movimento estudantil, assim como é dever de todos que fazem parte, né, da universidade pública, é dever da sociedade, né, como um todo, porque isso é dinheiro público, isso é desenvolvimento para o país, que é de manter esse caráter inclusivo da universidade pública, que é ainda, né, hoje sinônimo de qualidade. Então, fica a reflexão. Temos condições de fazer isso sem deixar ninguém para trás? Então, nesse sentido, as entidades estudantis trazem esse debate, unidas desde CA, DCE, as demais representações de caráter estadual e federal. Então, estamos abertos para discussões, para conversa, para soluções que assegurem a todos, sem deixar ninguém para trás, o ensino de qualidade e a garantia que nossa universidade irá continuar, como sempre foi, sinônimo de inclusão e de qualidade. Eliane, em nome da equipe do programa Observatório Social, eu quero agradecer a sua disponibilidade, os conhecimentos e informações compartilhados conosco e com os nossos ouvintes nessa manhã de sábado e te desejar uma excelente gestão à frente do Diretório Central dos Estudantes da UESB. Bom final de semana e mais uma vez, Eliane, muito obrigada. Muito obrigada, nós que agradecemos. Mais uma vez, em nome da gestão Roda Viva, agradeço pelo espaço, tempo de fala. Bom final de semana para a senhora, bom final de semana para todos. E vamos vencer essa pandemia. E o movimento estudantil está aqui para defender a educação pública superior, inclusive de qualidade, em prol de levar desenvolvimento para a sociedade. Bom final de semana para todos. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Bem, amigos e amigas do Observatório Social, vamos agora aos comentários da bancada, inicialmente com Fabrício Vieira. E agora, os comentários da bancada do Observatório Social. Bem, meus queridos ouvintes do programa Observatório Social, meus amigos de bancada, Luiz Rogério, Luciana Silva e Dácio Alves, eu quero fazer meu comentário tecendo um pouco dessas três entrevistas, mas especialmente sobre o motivo pelo qual elas vêm ao programa. Isolamento social modificando muito da nossa rotina e colocando holofotes sobre questões que antes passavam despercebidos. Um exemplo, já há algum tempo que a sociedade brasileira convive com o serviço de entrega em domicílio, mas em função da pandemia esse serviço aumentou. Empresas que exploram esse tipo de atividade passaram a ganhar mais, se tornar extremamente importantes na sociedade, mas isso não foi transferido para os trabalhadores, em função da forma precarizada como isso se dá, sem garantias, sem direitos, inclusive o trabalhador tendo que arcar com todo o custo da sua operação. E foi muito bem pontuado quando se fala o seguinte: quando a coisa dá certo, algumas pessoas até ganham, sabendo que o trabalhador é quem menos ganha no processo, mas quando as coisas dão errado, a sociedade paga junto. Então isso é uma questão que a gente precisa refletir e estarmos atentos ao serviço que utilizamos, mas sem assegurar, ou pelo menos sem permitir que esses trabalhadores tenham assegurados seus direitos. Outra questão importante que o isolamento nos trouxe é a nossa maior exposição às telas de eletrônicos de toda ordem. Observe que isso tem uma consequência, né, gente? Isso tem uma consequência ao nosso corpo e atinge um dos órgãos mais importantes, são os olhos.
um dos sentidos mais importantes do ser humano, que é a visão. Então, o isolamento social, a nova dinâmica de trabalho, a nossa própria necessidade de estarmos interagindo com todos, nos expõe de uma forma mais elevada às radiações não ionizantes emitidas, né, pelos equipamentos eletrônicos. Isso tem consequências, por isso que nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo com relação a esse órgão, até para que não venhamos a desenvolver problemas ou agravar problemas que nós já tínhamos. Então foram orientações extremamente importantes. E por último, mas não menos importante, eu registro o fato dessa discussão sobre o ensino remoto do nível superior e da educação de modo geral. A educação remota de modo geral, nesse contexto, para uma sociedade que tem demandas básicas. É muito simplório dizer, bom, já que não temos condição de estarmos presentes, vamos colocar as aulas na rede e todo mundo tem acesso, mas nós estamos falando de uma grande parte da população que não tem acesso. Alguns têm acesso, mas de má qualidade. Portanto, se o processo educacional se dá com interação e diálogo, como vai se garantir a educação, considerando que parte da população não tem condição de manter esse diálogo em função de infraestrutura, em função de condição social básica para poder priorizar, por exemplo, ter uma internet de boa qualidade. Então, gente, são reflexões importantes que o programa Observatório Social está trazendo para toda a comunidade. Afinal de contas, esse é o nosso propósito. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Fabrício, eu nem vou tecer comentários porque eu concordo plenamente com tudo isso que você disse aqui em relação ao conteúdo das entrevistas de hoje. Vamos agora ouvir Luciana Silva. Luiz, o que me chamou a atenção nas entrevistas desse sábado é que elas tocam em 3 pilares fundamentais da nossa sociedade, que é o direito à educação, o direito à saúde e o direito ao trabalho. E esses pilares, eles já estavam ruindo antes da pandemia. Por que eu falo que esses pilares já estavam ruindo antes da pandemia? Porque nós tivemos recentemente uma reforma trabalhista que ela compromete, inclusive, a razão de ser da Justiça do Trabalho, que é a proteção de trabalhadores e trabalhadoras. Então, por isso que nós estamos vendo a situação desses e dessas entregadoras, né, que eu ia falar trabalho, mas eu não posso nem falar trabalham para aplicativos, porque eles não são considerados trabalhadores. E olha a vulnerabilidade social em que se encontram, como foi mostrado aí na entrevista. Na questão do direito à saúde, do direito à educação, nós tivemos uma emenda constitucional que congelou gastos com saúde e educação por 20 anos. Então, são 3 pilares que já estavam comprometidos antes da pandemia, se acentua com a pandemia e a gente precisa refletir, inclusive, nos políticos que nós estamos colocando lá, depois de eleito, que tipo de leis eles vão votar, que tipo de leis eles estão votando. É preciso fazer essa reflexão e escolher bem os nossos representantes, para que os nossos direitos eles sejam garantidos e não retirados. Um bom final de semana e uma excelente semana aos meus colegas de bancada, Luiz Rogério, Fabrício Vieira, Dácio Alves, e a você, o nosso ouvinte, o colega Fabrício Vieira, desejou que ficassem com Deus. Eu queria destacar que ele tem a liberdade de crença dele, mas que o nosso programa abarca todas as religiões, credos, os agnósticos, e em nome da liberdade religiosa e do Estado laico, eu quero desejar um bom final de semana e dizer que todos vocês fazem parte do nosso programa e espero aqui vocês conosco no próximo sábado, na próxima edição do Observatório Social. Um grande abraço e até lá. Bem, ouvintes, com esses comentários de bancada, encerramos a 21ª edição do programa Observatório Social.
Deixamos aqui o nosso abraço para Luciana Silva, Fabrício Vieira, Dácio Alves, colegas de bancada. Aos ouvintes do Observatório Social, nós deixamos esse alerta. Cuidado com a propaganda enganosa que está circulando no Brasil e em Vitória da Conquista, que diz que o uso de ivermectina e cloroquina é eficaz para o tratamento da Covid-19. Não caiam neste canto de sereia. A comunidade científica no mundo inteiro já provou que não há qualquer relação entre cloroquina e ivermectina e o tratamento da Covid-19. Muitas pessoas têm nos procurado e dito, mas médicos têm prescrito. Médico não é conhecedor de tudo e nem todo médico é cientista. Vamos ouvir a comunidade científica. Isso é que é importante. A todos, um bom final de semana e até o próximo sábado. Acabamos de apresentar o programa Observatório Social, que voltará no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na UESB FM.